entenda isso e resolva 80% dos problemas da sua empresa. Sim, da sua microempresa, seja MEI, seja microempresa, simples nacional, etc e tal. Sem funcionário, com funcionário, enfim. O que acontece? Quando a gente tem um CNPJ, quando a gente tem uma empresa, a gente tem a responsabilidade civil criminal, a gente responde sim pelo crime. Sonegação de imposto é crime fiscal, né? É crime federal, né? A gente tem que saber fazer a separação de conta, a gente tem que fazer várias coisas. Então eu listei aqui 3 pontos principais que a gente pode comentar aqui para que você resolva 80% desses problemas de empresa, tá? Inclusive, problema de empresa é uma coisa que você vai aprendendo sempre. Por exemplo, eu tenho aqui só de contabilidade 17 anos, tenho 10 anos cada conto, tenho 3 pós-graduação e vários cursos, e cada vez mais tem alguma coisa a mais para aprender, tem uma atividade a mais, tem uma reforma tributária que vai ter. Então, eu sempre estou ali atento para a me atualizar e conseguir o que sempre está em dias, né? Não só para a gente fazer as consultorias, as assessorias com os clientes, quanto para o nosso negócio se manter vivo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter, tá, no negócio, que vai resolver o problema de 80% do seu negócio, é o controle financeiro. Não canso de falar, porque você monta uma empresa simplesmente para ter dinheiro. Sim, mas aí você não sabe controlar o seu dinheiro. Tem gente que não sabe o que paga. Tem gente que paga 2 vezes porque não sabia que tinha pago. Tem gente que tira dinheiro a mais da empresa e a empresa não tem dinheiro para se manter. Então acontece muito disso porque é uma falta de controle financeiro. Então, se eu monto um negócio para eu ter dinheiro, por que eu não controlo o meu dinheiro? Por quê? Pois é, falta isso. E às vezes é medo. Então o que acontece? Se eu tenho um faturamento, né? Então eu tenho minha responsabilidade também. Tá? Como é responsabilidade? Pagamento de fornecedor, pagamento dos prestadores de serviço, pagamento do meu imposto, né? Então eu sou obrigado a pagar imposto, sim, imposto. E uma imposição ao Estado. Para você exercer uma atividade, você tem que imposicionalmente pagar o imposto. Imposto é isso. Então o controle financeiro, ele vai te dar muita coisa para você gerenciar seu negócio. Se você precisa de empréstimo, se você pegar um empréstimo, se você tiver como pagar, a redução do seu custo, onde você está gastando a mais, se você consegue contratar um funcionário a mais ou não, ou se você está tendo lucro ou não, se você tem dinheiro para os próximos 15, 30 dias, se você consegue tirar mais férias sem prejudicar o caixa da empresa, se você consegue tirar uma retirada a mais, tudo isso através de um controle financeiro do negócio. Sem dinheiro não existe empresa, sem dinheiro você não tem como tirar dinheiro da empresa. Então, resolvendo uma grande parte dos seus problemas é um controle financeiro. O segundo é o planejamento tributário, tá? Ah, Flávio, eu vou ter um contador que vai resolver isso. Você tem que estar acompanhando junto com contabilidade. Por exemplo, aqui a gente sempre manda para os nossos clientes o faturamento para ele de 3 em 3 meses. Ó, pessoal, o seu faturamento foi tanto. E pasme, tem gente que fala, não, tá errado. Não, o seu faturamento é isso. Tem gente que liga pra gente, por que o meu imposto deu alta? Porque seu faturamento duplicou mês passado. Então, por isso que o seu imposto tá alto. Da onde tá esse dinheiro? O cara não sabe de onde tá o dinheiro. Tópico anterior, controle financeiro. Então, o planejamento tributário junto com a contabilidade vai fazer o quê? Com que você tenha um menor custo tributário. Onde eu pago menos imposto? No Simples Nacional, o que eu preciso fazer para pagar menos imposto? O que eu preciso fazer para estar certo? Tá? O que eu preciso fazer para ter uma menor tributação em folha de pagamento? Ser do Simples Nacional. Ah, essa atividade ela é fato R. Pô, vamos mudar uma atividade? Dá para a gente exercer essa atividade aqui e não é fato R, porque eu tenho que ter um custo de folha. Então, a contabilidade vai te dar os gabaritos disso para você conseguir ter um custo tributário. O pessoal não sabe nem quanto é a alíquota do imposto. Como eu vou precificar meu produto ou meu serviço? Ah, minha alíquota de imposto quanto é? 8? Poxa, é 8? Nem sabia. Isso acontece muito e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, se eu sei quanto é o custo do meu imposto, eu sei como precificar meu produto, porque eu tenho o meu custo operacional, então eu já tenho mais ou menos uma média para eu tirar meu custo de quanto que eu preciso para ter um lucro. Simples. Então, você resolve uma grande parte dos seus problemas a partir disso. O terceiro é um processo de venda. Tem gente que não tem processo de venda, tem gente que não sabe se comunicar, tem gente que não sabe fazer venda, fazer proposta, tem gente que não sabe fazer esse processo, tá? Então, isso que eu estou fazendo agora, um vídeo, é um processo de venda. Então, eu apresento um produto, um conteúdo,
Para você que tem um problema, você vê, pô, esse cara é bom, vou ver outros vídeos, chama aqui comigo, chama lá no WhatsApp, faz um orçamento, converte em cliente e aí a gente começa a fazer um trabalho de explorir. Então isso é um processo de venda. Então a gente trabalha em funis, em cima desses funis, cada um tem um tratamento diferenciado. Tem um cara que só quer o preço, tem um cara que quer mais qualidade, tem um cara que quer um planejamento mais exclusivo. Então cada cliente tem um determinado perfil. Cada nicho, por exemplo, apareceu agora um cara que é caminhoneiro, a gente não trabalha com caminhoneiro. Tem um cara que apareceu agora que é uma indústria, a gente não trabalha com indústria. Então eu não posso prejudicar o meu operacional, eu não posso vender para todo mundo. Eu tenho que saber para quem eu vendo para poder não prejudicar o meu operacional. E esse é o grande problema, as pessoas não sabem para quem vende para qualquer um e não sabe se consegue ali no operacional ter uma empresa que dê qualidade para poder se manter. Porque vender, você vai conseguir determinada venda, mas dobrar, triplicar, fazer isso, por exemplo, nós estamos agora em setembro, nós batemos nossa meta de novos clientes no ano, setembro. Então falta 3 meses para o ano, então a gente passou a meta. Porque a gente tem um processo de venda, a gente tem um processo trabalhado em cima disso. Então a gente tem um controle financeiro, porque a gente sabe o custo que a gente tem, a gente sabe o que a meta financeira que a gente tem um planejamento tributário que é muito fácil, que a gente é contador, então tem um planejamento tributário em cima disso, e a gente tem um processo de venda que faz com que a gente tenha um cliente, uma entrada de cliente e uma saída menor de cliente. Então os clientes que saem aqui, mais ou menos 90% é de inadimplente. Né? Esse ano, 2024, que a gente teve uma grande gama de CNPJ baixado, cara. Foi o ano que mais baixou o CNPJ nos últimos 3 anos. Nem no tempo da crise, a pandemia, a gente baixou tanto CNPJ quanto se baixou em 2024. Então esse é um alarme pra gente, o que? Para ano que vem, pô, a gente já tá verificando outros pontos estratégicos. Pô, será que esse pessoal aqui sem movimento vai baixar? Tem gente sem movimento, tem CNPJ só pagando contabilidade sem movimento. Se tá só negando imposto, sem emitir nota, eu não sei mais. Então, sem movimento e cria um alarme, porque muita gente baixou o CNPJ. Então, isso faz parte do quê? Eu ter entendimento disso e eu ter o quê? 80% de problema é resolvido na minha empresa. Controle financeiro, planejamento fiscal, tributário e um processo de venda. Fique essa dica, aprenda o seu negócio. Qualquer coisa nos chama aqui no WhatsApp, aqui embaixo do nosso WhatsApp, conversa com a gente, me chama lá direitinho para a gente cuidar do seu negócio, planejamento tributário, fazer um imposto direitinho, abrir a sua empresa e ficar em dias com fisco, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.